Bem-vinda a mais um vídeo da série Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 2. E nesse vídeo é o relato de quando Jesus chegou a Cafarnaum. Ele tinha saído de Nazaré porque queriam matá-lo e ele foi para Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, ele já se deparou com uma mulher de meia idade que estava carregando alguns cestos bem pesados. Ele perguntou a ela onde ele poderia achar abrigo. E ela disse que até poderia oferecer abrigo, mas que ela estava com um filho muito doente. Então, Jesus se ofereceu a ir até a casa dessa senhora para ver o filho dela, que ele poderia curá-lo. A senhora aceitou e levou para a casa dela. Chegando lá, disse ao marido que ela havia encontrado aquele homem e que aquele homem disse que curaria o filho deles. Foi então que Jesus entrou naquela residência, encontrou o rapaz que estava doente e colocou as mãos sobre a cabeça desse rapaz e rezou, sabendo que o Pai Vida iria fluir pelas mãos dele e iria adentrar para dentro do corpo daquele rapaz. Ele fez isso silenciosamente, dando graças de todo o coração para este acontecimento que para ele era certeza que já estava acontecendo. Então ele sentiu muita gratidão, ele ficou maravilhado de ver o Pai Vida sendo liberado através do corpo dele para fazer o trabalho natural de cura. Lembra que uma das atividades da nossa natureza do ser é o trabalho? Então Deus faz o seu trabalho através de nós. Nós fazemos esse trabalho em conjunto com Deus. E o rapaz foi se curando e sentou-se, disse que já queria se alimentar. Até então ele não estava se alimentando. E a mãe e o pai e todas as pessoas que estavam ali presentes ficaram maravilhadas, ficaram muito alegres, cheias de entusiasmo e até mesmo desacreditadas de que esse milagre tinha acontecido. As pessoas que estavam ali ficaram tão maravilhadas que se ofereceram para dar acomodação a Jesus. Só que Jesus preferiu ficar com o pai do rapaz, que também tinha oferecido a pousada para ele. Ali nesta casa, ele foi alimentado e quando estava sendo servido esse jantar, não só a família estava ali presente, mas algumas outras pessoas. E foi então que Zedequias, que era o pai deste rapaz, fez uma pergunta para Jesus. E a pergunta era: essa doença que veio ao meu filho foi um castigo de Deus por algo que eu tenha cometido? Ele queria muito responder essa pergunta. E ele disse que Deus nos dá a vida e a existência do ser. Como ele nos deu a vida, ele não quer nos arrancar a vida. Essa é uma conduta da humanidade, de se vingar, de querer tirar de alguém porque este o magoou. Mas Deus não se comporta dessa maneira. Ele frisou que Deus não está sentado num trono em algum lugar do céu, governando de longe, apontando o dedo. Estes são comportamentos humanos. Então ele contou que ele viu aquele que nos trouxe à existência. Ele viu este Deus. E ainda continuou: eu sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos pregam. Eu vi que ele é o perfeito amor, e é por essa razão que eu prefiro chamá-lo de Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada um de nós. Eu vi Deus dentro de todas as coisas deste mundo. Então Zedequias ficou mais curioso, perguntando como que isso pode acontecer, como que isso funciona. Jesus exemplificou, dizendo que o ar está em todas as partes, mas que nós não enxergamos o ar. Mesmo assim, ele é muito real. E que Deus também é real, mas que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. E Jesus lançou uma pergunta para todas as pessoas que estavam ali presentes. Ele perguntou: qual é a parte mais real e mais valiosa de um homem? É o seu corpo ou a sua mente? Alguns diziam que era o corpo, outros diziam que era a mente. E Jesus respondeu:
é a mente a parte mais importante do homem. Porque sem a mente, você não teria o comando do seu corpo. É a mente que comanda o corpo. E nós temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz. E os pensamentos vão elaborando as nossas ações, que transformam a nossa realidade vivida. Portanto, é a mente que cria a nossa realidade. E Deus é a mente, a grande mente, que dirige a mente humana, fazendo seu trabalho dentro de cada ser vivo. E ele relatou várias maravilhas que nós temos no mundo, coisas que são inexplicáveis. Como pode um ser humano crescer? Como pode o nosso corpo absorver todos os nutrientes dos alimentos? Como pode uma mulher conceber um filho? Como pode o ato entre o homem e a mulher fecundar, criar, dar vida a uma criança? Como pode uma mãe produzir leite assim que o seu filho nasce para alimentá-lo? Não é a mãe que faz tudo isso. O corpo trabalha sozinho, porque tem uma grande inteligência ali cuidando de tudo isso. E Deus não faz tudo isso de longe. Deus não faz tudo isso de um trono. Pelo contrário, todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente. A vida inteligente e amorosa dentro de cada um de nós faz esse trabalho muito de perto. E Jesus continuou: nós vemos também o amor. De onde vem o amor dos pais para com os filhos, dos animais para com seus filhotes? Tudo isso é obra do Pai que está dentro de nós e não longe. E ele disse a Zedequias: não fui eu quem curou o seu filho. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas e dentro do seu filho, que veio com toda a força para reparar o corpo doente e trazer de volta a saúde. Porque eu, Jesus, acreditei que assim seria e não duvidei. Abrindo um parênteses para dizer o quanto é importante não duvidar. Essa fé de 100%, ela é muito importante para a gente conseguir materializar a nossa vida, para conseguir realizar tudo aquilo que nós desejamos realizar aqui. E então veio outra pergunta muito importante: por que o homem sofre tanto? E Jesus respondeu: porque o homem, quando ele vai se tornando adulto, ele se reveste da condição humana, que o separa de qualquer outro indivíduo aqui que existe neste mundo, que o separa inclusive de Deus. E ele se torna uma pessoa individual, um sujeito que é controlado pelos dois impulsos gêmeos. Os impulsos gêmeos, para relembrar, é o impulso de ligação e rejeição. Eu passo a me ligar àquilo que eu desejo e passo a rejeitar aquilo que eu não quero. Estes dois impulsos básicos são inteiramente responsáveis por todos os problemas que um homem atrai para si. Embora o Pai esteja dentro de cada um dos homens, não há nada de humano no Pai. Não há nenhum resquício humano no Pai. Portanto, o Pai que está dentro de nós não condena, não rejeita, não ignora, não vê a transgressão, não vê o pecado. Não existe pecado para Deus. O pecado é apenas uma lei da existência da terra. Para Deus não existe pecado. Quando o ser humano ele começa a ser prendido pelas ataduras mentais, ele extrai a sua vida, ele separa a sua vida e a sua mente da mente do Pai. Portanto, ele fica criador de todos os seus pensamentos e sentimentos e, consequentemente, das suas ações. Ele pensa por si próprio como um indivíduo separado. E seja o que for que ele pensa ou sente, seja o que for que ele diz, acredita ou faz, vai retornar para ele, daquele mesmo jeito que ele pensou, que ele falou, que ele agiu. Portanto, não existe castigo que venha do Pai. Qualquer mal que aconteça a um homem é um completo resultado das próprias decisões,
deste indivíduo que se vê separado da mente do Pai. As pessoas que estavam reunidas ali na casa de Zedequias murmuravam, se espantavam, dizendo que aquilo era algo novo, que eles nunca haviam ouvido falar sobre aquilo, mas que estava fazendo sentido. E diante de todo esse interesse, ficou combinado que na manhã seguinte, Jesus iria até o porto e algumas pessoas doentes iriam até ele para que ele promovesse a cura. E Jesus acabou entendendo que ele precisava fazer essas curas físicas para que as pessoas acreditassem nele. Pois se ele somente falasse a respeito do que ele aprendeu, do que ele viu no deserto, não seria suficiente para que as pessoas acreditassem naquilo tudo. As curas eram um meio para que as pessoas acreditassem naquilo que ele havia aprendido. E na manhã seguinte, Zedequias acompanhou Jesus para organizar tudo e assim eles foram para o porto promover essas curas. Muitas pessoas doentes, na miséria, chegaram até ele e o coração dele ainda sofria. O mesmo sofrimento que ele tinha quando mais jovem, de ver as pessoas sofrendo, só que com uma diferença. Agora ele sabia que ele realmente poderia fazer algo de concreto para ajudar aquelas pessoas. E todas as curas que Jesus realizou ali naquele dia tinham essa mesma característica. Ele sentia o fluxo de poder do Pai passando pelas mãos dele e entrando nos corpos daquelas pessoas que estavam doentes. E a fé dele e a total certeza de que aquela pessoa seria curada fazia com que a pessoa saísse dali com plena saúde. Foram muitas pessoas ao encontro de Jesus nesse dia e ele percebeu que ele não daria conta de fazer tudo aquilo sozinho. Zedequias tinha família para cuidar e foi então que ele foi ao monte para refletir sobre como ele faria. E ele recebeu a orientação de que ele faria escolhas de algumas pessoas, de alguns discípulos, para acompanhar ele nessa jornada. E já veio para ele quais seriam algumas pessoas chaves, algumas pessoas que ele viu que se destacaram na multidão, refletindo sobre o que ele estava dizendo, aprendendo com mais afinco essas palavras que ele estava passando. E foi assim que ele começou a escolher os seus discípulos. E também foi assim que ele começou a missão dele como mestre e curador peregrino com os seus discípulos. Mas vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que possa gostar de tudo isso. Gratidão por ter assistido, até o próximo.